Alexandre Fourmont, ele era filho de alemão e a mãe era francesa. Nasceu em Berlim a 14 de setembro de 1769, faria 240 anos. Aos 10 anos ele perdeu o pai, vivia no castelo de Cecil com a mãe e com o irmão que era 2 anos mais velho do que ele. Teve excelentes mestres que lhe ministraram os melhores ensinamentos: filosofia, história, linguística, conhecimento de autores clássicos. Mas o que ele mais gostava era mesmo das aulas de geografia, onde, ao consultar os mapas e ler os relatos de viajantes, já se via percorrendo terras distantes e estudando novos povos. Também se interessava bastante pelos estudos de botânica e pela observação de vida dos animais. De tal forma isso o fascinava que passou a coletar tudo que foi inseto e planta que podia recolher, transformando o seu quarto de adolescentes num desafio à arrumação dos empregados. Era classificado como o diabinho, ou então o pequeno boticário. Nem lhes passaria pela ideia que estavam lidando com quem viria a ser um dos mais notáveis naturalistas que o mundo já teve. Ignorando essa tendência, os responsáveis pela sua educação destinaram-lhe a carreira política. Lá se foi ele para a Universidade de Frankfurt-an-Oder e logo depois para a de Göttingen. Estudou grego, latim, história da civilização, embora seu interesse maior continuasse a ser anatomia, antropologia, botânica e geologia. Continuando indiferentes a essas tendências, seus mestres impuseram ainda a Escola de Comércio de Hamburgo. Nesta, felizmente, encontrou uma biblioteca muito rica em obras de ciências naturais e de relatos de viajantes, com as quais Humboldt se deliciava. Conseguiu aí sua primeira vitória. Foi convidado a frequentar como aluno a Escola de Minas de Freiberg, ficando, uma vez por todas, fora das influências contrárias aos seus estudos prediletos. Pôde então já fazer 2 pequenos trabalhos dentro daquilo que lhe interessava, que foram um sobre os basaltos do Reno e outro sobre a flora da região de Freiberg. Sentindo então que já trilhava o caminho tão longamente desejado, passou rapidamente a progredir em sua vida profissional. Foi inspetor das minas da Prússia, que naquele tempo não correspondia à Alemanha de hoje, né? Chegando então à ocasião tão longamente sonhada, em companhia de George Foster, que foi a companheiro de James Cook em sua segunda viagem pelo Pacífico, viajou para a Bélgica, Inglaterra, Áustria e, atravessando os Alpes, foi até a Itália. Em 1796, ocorreu um fato que foi decisivo na sua vida, que foi o falecimento da sua mãe. Tinha então 27 anos. Recebeu por herança consideráveis haveres e não teve dúvida então. Como isso era mais rendimento, mais dinheiro para ele do que o que ele ganhava, ele largou o emprego, passou no estoque uma parte do que a mãe deixou e comprou tudo o que ele interessava para fazer uma grande viagem. Comprou instrumentos, tudo que ele pôde, e foi primeiro fazer um estágio em Paris, onde os estudos, além dos estudos de astronomia e meteorologia, aperfeiçoou-se também nos campos de botânica, que ele queria fazer, né? E de ciências naturais, de um modo geral. Vários foram os países por onde pensou viajar: Egito, Índia, Austrália e outras regiões do Pacífico Sul. Na África pensou em Argélia e Tunísia. Todos esses planos, porém, foram frustrados, porque foi a época de Napoleão, então ele não conseguiu ter apoio em nenhum desses países. Aí, aliando-se a um botânico francês, que foi o Aimé Bonpland, ele foi para a Espanha e daí conseguiu então o apoio dos reis de Espanha, que lhes deu uma carta e
procurando facilitar toda a viagem dele na América Espanhola. Por isso que já, uma vez eu já vi numa reportagem que havia um grupo que queria refazer a viagem de Humboldt no Brasil. Eu disse, eles podem querer fazer uma viagem, agora refazer a de Humboldt não dá, porque ele nunca viajou no Brasil. E nem podia. Eu vou explicar até onde ele chegou a botar o pé no Brasil. Porque a grande finalidade dele, quando ele veio para a América, é que ele tinha ouvido falar que havia uma ligação entre a bacia do Orinoco e a bacia amazônica, que é o canal do Cassiquiare. Porque já um viajante bem antigo, já o Lacandamini, tinha ouvido falar nessa ligação, mas não conseguiram determinar onde. Então a ideia dele era justamente determinar essa ligação entre a bacia da Amazônica e a bacia do rio Orinoco na Venezuela. Mas logo que ele chegou aqui em fevereiro, em 1799, no fim de 1799, quando ele chegou à América, e como foi fevereiro de 1800, o tempo estava muito ruim, chuvoso e tal, então ele teve que esperar um pouco para fazer a expedição Orinoco. Foram então, pode-se calcular, grandes as vicissitudes dessa viagem, imaginou naquele tempo, né? E aí então foi dessa época que surgiu, dado por ele, o vocábulo Ileia. Foi daí. Que significa realmente, segundo ele, uma superabundância vegetal e a surpreendente variedade das espécies da floresta tropical sempre úmida. Imaginou para ele o que não seria isto para um europeu, né, recém-chegado. E essa ideia permanece até hoje, quando nós falamos da ideia, né? Agora, a permanência na América abrangeu 4 fases bem distintas. Ele, então, chegou, a primeira fase, ele se dedicou ao que eu já falei, a determinação do ponto da união. Tinha trazido, como eu disse, à custa do dinheiro que a mãe lhe deixou, o que havia de mais perfeito na época, de instrumentos, né, para fazer medições, tudo isso. Mas, vocês imaginem que daquela época, o que podia ser grande, em todo caso, era o que havia de melhor, né? Mas por aí vocês podem ver, que eu vou dar aqui a notícia, o rigor com que ele realizava essas observações, porque para esse ponto que faz a ligação, em relação ao que é medido hoje, com outras técnicas, o erro dele foi apenas de 1 minuto, nem foi de 1 grau, foi de 1 minuto de grau, né? E a diferença da extensão do rio foi apenas de 3 quilômetros. Para aquela época, e com aquela dificuldade toda, né? Foi muito bom. Agora, por aí que eu digo que vocês podem ver que ele sequer mal botou o pé no Brasil, porque não foi no Rio Negro que ele chegou. Ele chegou, vocês veem no mapa, tem um afluente do Rio Negro e um subafluente, esse é que vai ligar com o subafluente lá. E quando lá na corte souberam que tinha esse alemão lá, mandaram uma ordem para prender o alemão, porque disseram que ele ia invadir. Só que naquele tempo, daqui que a ordem saísse do Rio de Janeiro, navegasse aquilo tudo, chegasse lá e voltasse, ele já tinha medido tudo e já tinha terminado o serviço dele há muito tempo, né? E nessa época também, foi uma coisa importante nos trabalhos dele, é que quando ele viajou nessa área lá da Venezuela, ele viu aquele tipo de vegetação diferente, que ele não conhecia, uma espradaria, uma árvorezinha cá, outra lá e tal, parecia uma savana para nós, né? Mas como ele viu muita parte graminoide, ele achou que era estepe, então denominou de estepe. Após 5 meses, durante essa primeira fase, voltou a Caracas e daí novamente partiram para Cuba. Ele fez aquela parte da Venezuela e foi para Cuba.
Nos poucos meses em que ele permaneceu em Cuba, ele se preocupou na organização do material que ele tinha coletado em todo esse período. E teve a feliz ideia de dividir o material em 3 grupos. Ele fez um grupo que mandaria, um iria para a Alemanha via Inglaterra, o outro para a França via Cádiz, e o outro ficou lá na ilha. Eu digo que foi bom, porque acontece que essa parte que foi para a França, por exemplo, o navio naufragou e perdeu aquele material. Se ele não tivesse dividido, tinha perdido o material todo, né? Das 2 remessas feitas, uma que tinha ido para a França, via Cádiz, já não chegou, por ter o navio naufragado. E aí, todas que se havia coletado, se perdeu. Então ele foi, passou uns meses em Cuba, e voltou à América do Sul em março de 1801. Aí é que nós vamos ter a grande fase de trabalho dele na Colômbia. Ele entrou por Cartagena, que é um porto da Colômbia, e daí foi para o Alto dos Andes. A partir de Cartagena, Humboldt passou a realizar uma das mais profícuas fases de sua viagem à América, pois foi nela que conseguiu concretizar muitas das ideias e comprovar várias hipóteses. Então, ele tinha certas hipóteses, certas teses, por exemplo. Ele achava, vocês veem como ele era avançado, as variações de temperatura que decrescem à medida que a altitude aumenta. Nunca ninguém tinha falado nisso. A ação conjugada dos diferentes elementos do clima face às condições de relevo, exposição, a altitude, a consequente repercussão na distribuição da vegetação. Que ele percebia que conforme subisse havia os diferentes andares, e ele tinha a ideia também que isso acontecia também do Equador para o Polo, embora não seja a mesma coisa, não há uma equivalência, mas há uma certa semelhança. E utilizando-se todo aquele instrumental que ele trouxe, né, dentro do que ele foi trazer. Então ele diz que essas montanhas do Novo Mundo ofereceram-lhe a oportunidade ímpar pela qual sempre ansiava. O escalonamento e altitude dos tipos de vegetação, o gradiente térmico relacionado à disposição de cada um dos andares, diversificação, ação do vento, pluviosidade, o homem olhava tudo. E era interessante porque ele fazia o morro e ia escrevendo tudo ali. Você pega o livro dele, eu não trouxe que é com medo da chuva, porque eu posso memorar, mas o livro não, né? É o primeiro livro escrito sobre fitografia no mundo. Então tem um modelo de como ele fazia. Ele fazia o morro e ia escrevendo tudo. E aí, com o tempo, então ele foi vendo, foi dando um jeito e tal. No fim, acabou fazendo só origem aos perfis, que nós hoje usamos perfis. Dessas anotações todas que ele tomava, ele foi vendo, bom, tem uma porção de dados de clima. Aí pegava todos que tinham o mesmo valor e unia. Deu origem a quê? As isolinhas, né? Tudo isso foi trabalho dele nessa viagem. Preocupou-se também com a determinação do limite inferior das neves, fazendo distinções quanto à altitude em que se achavam as perenes, e aquela em que se chegava periodicamente à cobertura de neve, para avaliar as consequências na distribuição da vida. Isso, assim, parece meio complicado, mas eu tive a oportunidade de estar lá nessa região, e foi o primeiro que estudou os páramos, que é um tipo de vegetação que só existe acima de 4.000 metros nos Andes. E que há uma fase em que vocês têm aqui o limite das neves, mas ela recua e ela avança. Então, essa faixa em que é periodicamente, mas um período muito curto de cobertura, há um tipo de vegetação muito especial, porque ela tem que ser muito rápido para poder aguentar aquela subida e descida daquela neve em cima, né? Nesse trabalho que eu vou oferecer aqui, então tem muita vegetação assim em forma de bolas, que o proto-regenerativo está por baixo, protege de perder um pouco de água que ela conseguiu, né? Então é bem diferente aquele tipo, só existe ou nas altas montanhas ou no próximo ao polo, a forma almofadada.
E ele então observou isso tudo. E essa faixa é muito interessante, nunca ninguém tinha estudado. Ainda foi o Humboldt o primeiro a estudar os páramos, foi isso que eu falei, tipo de vegetação que só existe nessa região andina. Vocês têm mais ou menos ao norte de 8 graus de latitude para o norte, vocês têm páramos, é o Ande úmido. E daí para o sul vocês têm o Ande seco, então vai ter a puna, que é outro tipo. Ele, ascensão, ele conseguiu subir até 6.000 metros no Chimborazo. E depois não aguentou mais, até 6.000 ele foi. Mas ele tomou isso como ponto de honra e ele pediu mesmo mais tarde que quando o fizessem, tratassem, que ele não queria medalha nenhuma, ele queria que pusesse o Chimborazo ao fundo. E há um retrato dele muito bonito, já bem idoso, em que vocês veem atrás dele o Chimborazo. O período final dessa terceira fase, ou seja, aquele em que percorreu a parte área do litoral peruano, porque depois que ele desceu dos Andes, ele foi fazer o litoral. E aí, chegando no litoral, ele teve a oportunidade de ver, e estranhou muito, como é que em pleno litoral havia uma área tão seca. Todo o litoral do Peru ali tem aquela parte toda muito seca, e ele então atribuiu a explicação desse fato, que estava muito intrigado com isso, a presença de uma corrente fria, que aí fez todas as medidas, os cálculos, isso tudo, e por causa disso tem o nome dele, a corrente de Humboldt. Porque normalmente a corrente fria que vem do sul, à medida que ela vai se aproximando do Equador, ela vai se aquecendo até que volta e passa fria. Só que a de Humboldt não acontece isso. Ela se mantém fria. Quem já foi lá à costa vê que mesmo nos lugares mais bonitos lá de Vinha del Mar, não sei o que, ninguém bota o pé dentro d'água, porque é um frio danado, né? Porque há uma certa ressurgência. De tempos em tempos, a água do fundo mais fria, ela chega à beira praticamente da praia. Então é um frio mesmo. Vai até assim, até mais ou menos os 4 graus de latitude. Aí que a corrente se inflete e passa a aquecer um pouco. Mas até ali toda a costa peruana, que sabe, né, a área mais fria. E também baseado nisso, ele verificou que há uma diferença grande entre as costas orientais e ocidentais de cada continente. Se vocês tiverem o mesmo ponto na Europa ou na América, na mesma latitude, vocês teriam de esperar condições semelhantes. Não vão encontrar. Depende da posição da corrente fria ou quente, né? E bem mais tarde também saiu um trabalho do professor Rick sobre a parte da ocupação dos mangues na América do Sul, e que vocês vão ver que na costa do Peru os mangues só vão até 4 graus, porque o mangue precisa de uma certa temperatura e tal, né? E na costa do Brasil ele vai até quase Santa Catarina, até 27, 28, porque aí tem a corrente quente, né? E na África vocês têm a mesma coisa, a corrente Benguela, que passa no deserto da Namíbia, que é uma corrente fria, mas que vai se aquecendo. A única que se mantém fria mesmo até o fim é a de Humboldt. E essa da Namíbia, até quem acompanha o Amir Klink, lembra aquele veio remando lá da África? Mas é que ele chegou lá, já pegou a corrente, enquanto ele dormia, vinha na corrente, né? Folgado, né? Mas eu vi o barco dele lá em Lisboa, na exposição, um barquinho menor que essa mesa, viu? Mas ele fez só teve trabalho, e quando foi chegando perto do Equador, aí ele teve que remar para pegar a corrente do Brasil e não ir para as Antilhas. Em homenagem a ele, tem o nome corrente de Humboldt, né? Mostrou a influência e a diferença dos litorais ocidentais e orientais. Em fevereiro de 1803, encerrou suas pesquisas na América do Sul. E aí, então, foi para o México. Vocês veem, apesar de dormir ao relento, comer aquilo que o diabo amassou, né, passar mal, ele estava escrevendo o livro. E quando ele chegou a Guayaquil,
ele já tinha acabado de escrever o livro que eu chamo de Certidão de Nascimento da Fitogeografia, que foi o primeiro livro, e assim que ele chegou à Europa, ele publicou. Então, a primeira edição é de 1905. Muito bem, aí ele passou para os Estados Unidos, passou por Cuba para pegar lá aquele material que ele tinha deixado lá, né? E aí, então, voltou para a Europa. Aí permaneceu por quase 3 décadas ocupado não só com a organização do material, como também ele fazia palestras que ele queria divulgar os mesmos, que ele achava que todo mundo tinha direito a tomar conhecimento das pesquisas e dos trabalhos, por meio dos trabalhos, palestras que proferia. E tomou como base de operações a cidade de Paris, e muitos de seus trabalhos foram redigidos em língua francesa. Como vocês viram no início, ele era filho de pai alemão e de mãe francesa, mas quem conhece o alemão sabe que o alemão é muito detalhado, às vezes meio pesadão, né? E a língua francesa é mais leve. Então o próprio Goethe, que era alemão, dizia que o Humboldt, apesar de alemão, era muito claro e bom de se ler. Então, em abril de 1829, já quase aos 60 anos, a convite do governo russo, partiu para sua grande viagem, a segunda, a Rússia e a Sibéria. Só que aí ele foi em outras condições, foi com empregados, foi com toda a mordomia, né? Mas aí, como foi uma coisa muito mais rápida, poucos meses, não foram muitas as observações para a fitogeografia, só uma que foi muito interessante, porque aí ele teve uma coisa que dificilmente pouca gente tem, né? Que é confessar o erro e mudar. É que aí, então, ele teve a oportunidade de conhecer a verdadeira estepe. Aí que ele viu o que era a estepe russa. Então, ele se penitenciou de ter dado o nome de estepe lá na Venezuela. Então, ele alterou, passou para savana, pradaria ou savana, e vendo que realmente era completamente diferente do que tinha dado. E a respeito disso, por exemplo, você tem observações muito bem feitas, muito interessantes, na obra que ele tem, Quadros da Natureza, no volume 1, em que ele fala de estepes e desertos. Porque quando eu fiz esse meu trabalho de fundo, eu não quis consultar obras sobre ele, eu quis consultar obras dele, para ver como ele encarava. Então eu consultei o Cosmos, que foi essa primeira, essa Quadros da Natureza, e esse primeiro que saiu, que foi o primeiro trabalho sobre fitogeografia. Então, ele, mais ou menos, ele fez para o lado da Rússia uma distância equivalente ao que ele fez para a Venezuela. Então, ele dizia que em todas as suas viagens, ele tinha sempre 2 propósitos em mira. Um, conhecimento das áreas visitadas, bem como a coleta de novos fatos e dados que ensejassem a ampliação de uma ciência pouco desenvolvida. E o segundo, que ele apreciava mais ainda, era a possibilidade de estabelecer correlações com outros fenômenos já conhecidos. Fato esse a que atribuía maior importância do que a da descoberta de novas plantas. Com seu regresso a Paris, deu por encerrado o ciclo de suas grandes viagens, continuando, porém, a trabalhar. Distribuiu seu tempo às atividades, sempre os 2 países de origem de seus pais, a França e a Prússia. Tornou-se conselheiro dos reis Frederico Guilherme II e Frederico Guilherme IV, sendo ao mesmo tempo amigo de Luís Filipe. Ele era amigo do Guilherme e do Luís Filipe. Estava muito bem com os dois. Sem saber venerar por seus compatriotas. Seus conhecimentos eram tão vastos que se dizia que quando ele viajava, parecia que viajava toda a Academia de Ciência, porque ele trazia conhecimento que servisse para todo mundo. Ao falecer a 6 de maio de 1859, faltando-lhe apenas 4 meses para completar 90 anos, afirmava-se em todo mundo que só uma personalidade poderia equiparar-se, a de Napoleão. Dizer que em maio desse ano nós tiveríamos 150 anos do falecimento dele. E a semana que vem seria 240 do nascimento.
Sem falar no enorme material que foi coletado, em sua grande parte novo para a ciência, ele trouxe mais de 3.000 plantas novas, fora aquelas que se perderam no naufrágio. Numerosos trabalhos científicos publicou, às próprias custas. Quando ele torrou lá a herança da mãe, foi para comprar os instrumentos, viajar e publicar a própria custa, porque foi uma inestimável contribuição. Junto com Carl Ritter, estabeleceu as bases da moderna geografia, tanto quanto as da sociologia vegetal, sendo pioneiro também na ecologia vegetal. No início do século XIX, graças aos trabalhos de Humboldt na América do Sul, uma nova ciência surgiu, a fitogeografia. O próprio Humboldt compreendeu claramente a importância dessa nova fase quando afirmou, ele que diz: incluo entre as circunstâncias mais felizes da minha vida o fato de que na época em que minhas vistas se achavam especialmente voltadas para a botânica, minhas pesquisas tenham podido abranger ao mesmo tempo os elementos de uma nova ciência. Porque botânica havia muito, mas encarar a vegetação englobadamente, só o Humboldt que começou. Nascia assim a fitogeografia na América e tendo por certidão de nascimento a obra Ensaio sobre a Geografia das Plantas, cuja redação Humboldt terminou em 1803, como eu falei, ainda em Guayaquil, sendo publicada em 1805. Não se limitou Humboldt ao mero estudo da distribuição espacial da vegetação, seus tipos e diferentes relacionamentos, mas ocupou-se também com todos os demais tópicos que abrangem o conjunto dessa ciência, referente à origem, propagação, sucessão, associação, que na realidade a fitogeografia não é só a delimitação cartográfica da vegetação. Você tem que saber onde começou, como evoluiu, como se expandiu e como você tem atualmente. Interessante verificar ainda que determinados problemas que só há relativamente pouco tempo começaram a encarar, Humboldt já se preocupava com eles. Por exemplo, ele sempre preconizava que ao lado das faculdades tivessem salas especiais que fossem reproduzir do ambiente e colocassem os animais, quer dizer, já são as salas ambientes que nós hoje preconizamos, né? O Humboldt foi não só, como já vimos, o estruturador da fitogeografia, mas também da sociologia vegetal, da ecologia e da moderna geografia, como também estabeleceu os métodos de observação de quase todos os ramos da geografia física. Além disso, generalizou o uso do barômetro para determinar as altitudes, criou, como eu lembrei, né, a união dos pontos deu início às isolinhas, os traçados simplificados, que ele escrevia pelo Morro Toca, passou a fazer os perfis, que são bem significativos. Por uma feliz coincidência, chegou o Humboldt à América no exato momento em que o Novo Mundo se abria às pesquisas científicas. Munido dos mais aperfeiçoados instrumentos de medição, pôde permanecer em terras americanas por longo período de 5 anos, trabalhando e pesquisando nos mais variados setores da ciência nas diversas condições de vida. Pode-se dizer que um mundo fora descoberto dentro de outro já existente. Esse novo mundo chamava-se troca. Com os estudos que ele realizou, conseguiu demonstrar que na zona tropical, ao contrário do que se pensava, não havia uniformidade de paisagem. Todo mundo achava que a área tropical era tudo igual. Sem dúvida, existe uma grande diversidade, pois na área tropical nós temos todos os tipos, floresta, até deserto, né? Todos os trabalhos de Humboldt são redigidos em linguagem clara e eloquente. É bom para aqueles que resolvem falar difícil, né? Demonstrando que a precisão e o detalhamento dos alemães uniram a preocupação e a maneira elegante de escrever características do francês. Em todas as suas atividades, desde a juventude até a velhice, trabalhou de forma interdisciplinar e internacional. Não reconhecia fronteiras para a ciência.